Ok, meus amigos, vamos voltar então. Olha só, eu encerrava o bloco anterior dizendo que a gente voltaria para tratar aqui das medidas protetivas de urgência. E é importante esclarecermos alguns pontos aqui sobre esse tópico, né? Medidas protetivas de urgência, vejam só, elas começam aqui no artigo 22 da Lei Maria da Penha, né? E o que são medidas protetivas de urgência? Fundamentalmente, são medidas cautelares de caráter pessoal. Quando surgiram lá em 2006, isso representava uma novidade extremamente significativa na nossa legislação. Porque de medida cautelar pessoal que nós tínhamos na lei eram apenas as prisões e a fiança. Nós não tínhamos outras medidas cautelares de caráter pessoal. Nós tínhamos outro tipo de medida cautelar, as medidas cautelares probatórias, como a busca e apreensão domiciliar, a interceptação telefônica, são medidas cautelares destinadas à produção de prova. Tínhamos as medidas cautelares de caráter real ou patrimonial, que são aquelas que incidem sobre o patrimônio, como o arresto, o sequestro, a especialização de hipoteca legal sobre imóveis. Mas medida cautelar de caráter pessoal, eu repito, a gente só tinha no ano de 2006 a prisão e a fiança. E a Lei Maria da Penha, então, ela representa um significativo avanço nessa matéria, porque ela inova nesse particular, trazendo uma série de medidas cautelares de caráter pessoal. Anos depois, alguns poucos anos depois, no ano de 2011, aí o CPP foi alterado pela Lei 12.403, que é de maio de 2011, e aí alterou a redação do artigo 319 do CPP, trazendo uma série de medidas cautelares pessoais também no CPP. Então, as cautelares lá do CPP, o recolhimento domiciliar, que não é a prisão domiciliar, é o recolhimento domiciliar, a monitoração eletrônica, a proibição de frequentar determinados lugares, a proibição de manter contato com determinadas pessoas, o afastamento da função pública ou da atividade econômico-financeira, enfim, medidas cautelares de caráter pessoal que se encontram lá no CPP, artigo 319 e também o 320, que é o que trata da apreensão do passaporte. Mas veja que a Lei Maria da Penha é bastante inovadora porque 5 anos antes desta mudança do CPP, ela já trazia essas medidas cautelares de caráter pessoal, inovando, eu reitero isso, para destacar no cenário legislativo desta matéria. Bom, em assim sendo, veja aqui comigo. Vamos analisar essas cautelares aqui da Lei Maria da Penha. Artigo 22 diz assim: constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos dessa lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras. Inciso de número 1. Suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente nos termos da Lei 10.826 de 2003. Essa lei aí é o Estatuto dos Armamentos, tá? Então, suspensão da posse ou restrição do porte, comunicando ao órgão competente nos termos do Estatuto do Desarmamento. Vale lembrar, posse e porte, né? Posse é quando a pessoa tem a arma ali ou no seu domicílio ou no ambiente de trabalho, quando ele é o titular do ambiente de trabalho. Fora isso, não é posse, é porte. Então, eu tenho uma arma dentro de minha residência, é posse. Se eu pegar a arma e sair com ela na rua, é porte. Tá? Bom, inciso de número 2. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. A gente viu, né, a inovação lá do artigo 12c, que a depender do caso, em caso de urgência, essa medida poderia ser adotada até pelo delegado de polícia, em local, né, quando atua em local que não é sede de comarca, e até mesmo por policial que não delegado de polícia, quando o delegado não estiver disponível, né, em um local como esse que não seja sede de comarca. Mas veja que, como medida cautelar, então fundamentalmente é uma medida adotada pelo juiz, a regra é essa, e veja que essa medida é uma medida que já existia na redação original da Lei Maria da Penha, desde 2006, né? Uma medida, inclusive, muito utilizada, muito aplicada no caso concreto. O inciso de número 3, nós temos aí a proibição de determinadas condutas, entre as quais a linha A, aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor, o chamado mandado de distanciamento. Então, o sujeito não pode se aproximar
determinada distância ali da vítima. Evidentemente, é necessário analisar isso com uma certa razoabilidade, como todas as medidas de um modo geral devem ser aferidas com razoabilidade, né? Recordo-me de um caso que teve bastante repercussão na imprensa, que foi o caso de uma medida que foi adotada contra um homem que havia, acredito que, ameaçado a sua irmã, e a juíza da comarca determinou que ele se afastasse da comarca, que ele não, a distância, né, seria o não ingressar na comarca. E aí teve toda aquela repercussão, a imprensa mostrando o sujeito montou um acampamento no limite ali do município, né? O município começava aqui, ele colocou um acampamento aqui, que ele disse, eu não tenho para onde ir, estou proibido de ingressar aqui no município e tal. Evidentemente, a gente precisa analisar com razoabilidade, né? Determinar que o sujeito saia do município em que reside, em que tem suas atividades, seu círculo familiar, seu círculo de amizades. Evidentemente, não há razoabilidade em uma medida como essa. Mas a determinação de um distanciamento é absolutamente razoável. E claro que outros tantos fatores devem ser levados em consideração, né? Ou às vezes você estabelece um distanciamento tal, mas abrange aí o local de residência do agressor, por exemplo. Então, o critério deve ser efetivamente a razoabilidade, né? Bom, a linha B diz assim: contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio ou meio de comunicação. Então, não é apenas o não se aproximar fisicamente, mas a proibição de manter contato, né? Então, o sujeito não tem contato físico, mas fica ali, né, enchendo a pessoa de mensagens, de ligações, fazendo uma perseguição virtual, né? Evidentemente, isso aqui deve ser analisado também, evidentemente deve haver uma proibição nesse sentido também. Na linha C, frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Então, situações em que o sujeito ameaça a ofendida e está ali no campus da sua faculdade, rondando ali para saber o que é que ele está fazendo, ou apenas para mostrar que está ali no encalço perseguindo. Então é possível determinar uma medida como essa, né? De não estar no local de trabalho da ofendida, não estar no local no condomínio de residência da ofendida, no local de estudo da ofendida. Isso é possível. Evidentemente, eu reitero, analisando as questões relacionadas à proporcionalidade, à razoabilidade. Bom, ou seja, né, o sujeito estuda no mesmo local, por exemplo, né, então é necessário analisar, no caso concreto, fazer essa ponderação aí com parâmetros de razoabilidade. Volte comigo aqui para a tela. Que mais? Olha só. Aí a gente tem, então, no inciso de número 4, outra medida protetiva de urgência, restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar. Esse é um ponto extremamente importante, né? Ouvir aí a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar é extremamente importante, sobretudo para que se estabeleça efetivamente até que ponto aquilo vai causar males aos dependentes, né? Ou seja, às vezes adota-se uma medida como essa e às vezes o afastamento, às vezes o agressor ali é o pai dos dependentes da agredida e adota um comportamento totalmente diferente na condição de pai, por exemplo, né? E esse afastamento pode ser prejudicial para o psicológico das crianças, né? Ou seja, mais uma vez eu reitero, sempre analisar parâmetros de proporcionalidade. Eu estou falando de parâmetros de proporcionalidade para a gente lembrar que a proporcionalidade tem três dimensões, né? Necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito. Então, analisar se a medida é necessária, se é uma medida adequada, ou seja, apta, idônea aos fins aos quais se pretende, e também analisar a proporcionalidade em sentido estrito, que é saber se os males produzidos com a medida são realmente menores do que os benefícios que ela poderá trazer, né? Então, fazer essa ponderação entre os benefícios e os malefícios que a medida pode acarretar. Bom, no inciso de número 5, a prestação de alimentos provisionais ou provisórios. Então,
meus amigos, né? Os provisionais, aqueles que não há necessidade de prova pré-constituída, os provisórios com prova pré-constituída, aquela diferença lá do direito de família, mas o que interessa é que aqui pode haver ali o agressor ser compelido ali à prestação dos alimentos, né? Bom, no inciso de número 6, o comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação, que foi incluído aí por uma lei de 2020, a gente está lendo aí, Lei 13.984. Inciso de número 7, o acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual e ou em grupos de apoio, né? É a mesma lei. E aí os parágrafos. As medidas referidas nesse artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança do ofendido ou as circunstâncias o exigirem, devendo as providências ser comunicadas ao Ministério Público. Então, pare para pensar, por exemplo, a Lei Maria da Penha não fez previsão aqui da monitoração eletrônica. Não caberia a monitoração eletrônica? Caberia. Conforme a gente viu aqui, o artigo 22 não apenas diz que essas medidas podem ser aplicadas cumulativamente, no caput está escrito isso, como além disso, aqui no parágrafo 1º ainda diz que além dessas medidas podem ser adotadas outras previstas na legislação. Então a gente tem outras medidas lá no CPP, conforme eu mencionei aqui. O afastamento da função pública, a proibição de exercer determinada atividade econômica ou financeira, a monitoração eletrônica, a medida de internação, se porventura o autor do fato foi inimputável ou semi-imputável, enfim, outras tantas medidas que podem ser adotadas sim, tá? Bom, o parágrafo 2º nos diz aqui, na hipótese de aplicação do inciso de número 1, encontrando-se o agressor nas condições mencionadas no caput e incisos do artigo 6º do Estatuto do Desarmamento, o juiz comunicará ao respectivo órgão, corporação ou instituição as medidas protetivas de urgência concedidas e determinará a restrição do porte de armas, ficando o superior imediato do agressor, responsável pelo cumprimento da determinação judicial, sob pena de incorrer nos crimes de prevaricação ou de desobediência, conforme o caso. Aqui ele está se referindo, meus amigos, aos membros das forças policiais. Ou seja, imagine que o sujeito ele é membro de força policial e, portanto, ele tem o porte legal de arma e ele utiliza no exercício da sua atividade profissional. E veja, o juiz vai determinar a suspensão da posse, a restrição do porte e comunicar ali ao superior hierárquico deste policial para que adote essas providências e, como diz aqui, esse superior pode até incorrer em prevaricação ou desobediência, a depender do caso. Lembrando que prevaricação é o artigo 319 do Código Penal, é quando o funcionário público ele deixa de fazer aquilo que a lei determina, ou ele faz em desacordo com a lei, ou ele retarda o seu ato de ofício para satisfazer um sentimento ou interesse pessoal, e a desobediência, que é o artigo 330 do Código Penal, ocorre quando o sujeito descumpre a ordem legal expedida por um funcionário público. Tá? Bom, volte comigo aqui para a tela. Então, sujeito, né, o superior hierárquico que não cumpria a determinação judicial, promovendo ali, efetivando ali a restrição ao porte, a posse ou porte, pode incorrer aí em alguma... pode incorrer em um crime, né, em uma infração penal, conforme nós estamos vendo aí, como a prevaricação ou a desobediência. Bom, vamos avançar aqui, meus amigos. Que mais que nós temos em relação a essa situação? Que mais que nós ainda teremos em relação a essa situação? Veja só. Bom, aí eu avanço aqui com vocês. Parágrafo 3º nos diz: para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar a qualquer momento auxílio da força policial. E o parágrafo 4º aplica-se às hipóteses previstas neste artigo no que couber o disposto no caput dos parágrafos 5º e 6º do artigo 461 da Lei 5869, o Código de Processo Civil. Veja, aqui nós estamos trabalhando com reflexões óbvias, né? É evidente que há a possibilidade de requisitar o auxílio da força policial para fazer cumprir as determinações judiciais. Tá? Bom, mas vou avançar aqui com você e, evidentemente, também chamar a atenção para o fato de que esse parágrafo 4º também já não faz sentido, porque, embora tratasse disso também, da questão da efetividade das medidas, mas veja que a alusão aqui é o CPC revogado, né? O CPC que era de 73. Tá? Bom,
Continue comigo aí na tela, que eu já quero avançar aqui para as medidas protetivas de urgência para a ofendida, o artigo 23. A gente viu as medidas protetivas de urgência para o agressor, agora as medidas protetivas de urgência para a ofendida. O artigo 23 diz assim: poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas, inciso de número 1, encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento. Inciso de número 2, determinar a recondução da ofendida ou de seus dependentes ao respectivo domicílio após afastamento do agressor. Inciso de número 3, determinar o afastamento da ofendida do lar sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos. Ou seja, nesse caso o afastamento seria da ofendida e não do agressor, né? Evidentemente sempre objetivando a preservação da integridade física, moral, psíquica da ofendida e também dos seus dependentes. No inciso de número 4, determinar a separação de corpos. E no inciso de número 5, determinar a matrícula dos dependentes da ofendida em instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio ou a transferência deles para essa instituição independentemente da existência de vaga, né, que foi incluída em 2019, exatamente, como eu dizia, para acabar preservando ao máximo aí os interesses também dos dependentes, dos menores. Bom, mas conforme a gente viu, ao contrário do que eu fiz no artigo 22, que eu fui lendo e comentando um a um, aqui eu fiz uma leitura integral, porque, primeiro, que não é uma medida de caráter penal, processual penal propriamente dito, né? Ao contrário do artigo 22, em que a gente tem medidas de caráter processual penal, realmente são medidas cautelares pessoais, aqui não. Aqui nós temos medidas que são instrumentais, evidentemente, mas que não são restritivas de direitos, muito pelo contrário, são medidas que objetivam uma maior proteção, uma maior tutela em relação aqui à pessoa da ofendida, tá? Então, determinar que ela seja afastada do lar para tutelá-la, determinar a separação de corpos sem prejuízo de quaisquer direitos no âmbito do direito de família. Isso é importante porque um dos deveres do casamento é o dever de coabitação. Embora ele já venha sendo abrandado pela jurisprudência, mas ainda está na lei, ainda está lá no Código Civil. Então essas determinações aqui de separação de corpos ou autorização para ela se ausentar do lar é exatamente para que não se alegue algum tipo de abandono do lar e, portanto, violação aos deveres do casamento. A gente sabe que lá no âmbito do direito civil existe também o uso capião familiar, que é quando um dos cônjuges se ausenta da residência por pelo menos 2 anos e o outro cônjuge pode adquirir a propriedade integral por uso capião. Neste caso aqui, evidentemente, não aconteceria, porque ela não teria o animus abandonandi, né? Ela seria afastada do lar com essa autorização judicial para a preservação da sua própria integridade. Então, essas medidas são medidas, sim, muito importantes, né? O encaminhamento a programas de educação de tutela, essa matrícula das crianças também, independentemente da existência de vagas, quer dizer, uma série de medidas que são adotadas, evidentemente, objetivando aqui a maior proteção. Veja que, por exemplo, eu nem ia falar nisso, nem coloquei aqui no slide, porque realmente não é da nossa disciplina, é lá do processo civil, mas só a título de exemplo, a Lei Maria da Penha, por exemplo, em uma alteração recente, acabou determinando uma alteração na competência do CPC, competência territorial do CPC, determinando que nas questões envolvendo, nas questões de direito de família, né, que separação, divórcio, por exemplo, que digam respeito ali à situação que envolva a mulher vítima de violência doméstica e familiar, a ação deve ser no foro do domicílio dela, né, da mulher vítima dessa violência doméstica e familiar, independente da existência de menores, de incapazes, etc. Então, quer dizer, existem repercussões para além do direito penal, do processo penal. Claro que o que nos interessa aqui nesse nosso encontro é a abordagem penal e processual penal, mas veja que eu vou tangenciando essas outras disciplinas, como aqui, por exemplo, analisando esse artigo 23, fazendo esse comentário sobre essa mudança do CPC. Mas tudo bem, vou avançar aqui, veja comigo aqui na tela. Meus amigos, vejam só. Aqui nós temos o artigo 24A, o tipo penal da Lei Maria da Penha. Eu comecei dizendo isso. Eu começava dizendo exatamente que no seu nascedouro, a Lei Maria da Penha não havia trazido tipos penais. Ela trazia um tratamento mais recrudescido, não
possibilitando a aplicação dos institutos despenalizadores ou da substituição por penas pecuniárias, aquela questão também que a gente já viu do artigo 16 da retratação. Então traz um tratamento mais recrudescido e traz, por outro lado, um tratamento bastante protetivo à ofendida com as medidas protetivas de urgência. Mas não havia trazido tipo penal, no seu nascedouro não havia trazido. E aí havia uma discussão muito grande sobre essa questão do descumprimento da medida protetiva de urgência. Isso caracterizaria crime de desobediência, que eu até já comentei aqui hoje, o artigo 330, que é desobedecer uma ordem legal expedida por funcionário público, seria crime de desobediência, meus amigos. E aí havia uma discussão doutrinária e jurisprudencial, uns entendendo que sim, outros entendendo que não. Fato é que o legislador promoveu uma alteração na Lei Maria da Penha, com a inclusão do artigo 24A, criando um tipo penal para o descumprimento da medida protetiva de urgência. Essa mudança foi trazida no ano de 2018 e desde então já não há dúvida de que existe o crime. Antigamente a dúvida era saber se descumpriu a medida protetiva de urgência, se caía no 330 do Código Penal. Uns diziam que sim, outros diziam que não, porque teria outro tipo de consequência, que não a caracterização de um tipo penal, né? Diziam que não é tipo penal, se descumpriu, então vai caber a decretação da prisão preventiva, mas não seria a caracterização de um outro tipo penal. Outros dizendo não, caracteriza o tipo penal sim. Desde 2018 não tem mais dúvida, caracteriza o tipo penal, mas não a desobediência, e sim o tipo penal específico do descumprimento da medida protetiva de urgência. Veja comigo aqui na tela esse artigo 24A. Ele diz assim, a gente tem no 24A caput o tipo penal, ou seja, descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, previstas nessa lei, pena de detenção de 3 meses a 2 anos. Parágrafo 1º, a configuração de crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. Parágrafo 2º, na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. E o parágrafo 3º, disposto nesse artigo, não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. Vamos fazer uma análise aqui desse tipo penal. Primeiro que o tipo penal diz descumprir decisão judicial que defere medida protetiva de urgência prevista nessa lei. Alguns pontos importantes. Primeiro que esse descumprir necessariamente é um descumprir dolosamente. Como é que nós sabemos disso? Porque a grande regra do nosso ordenamento jurídico é a regra da excepcionalidade do crime culposo. Só existe crime na modalidade culposa quando a lei o diz expressamente. Como aqui não tem previsão, então só é crime se houver o descumprimento doloso. Ou seja, imagine que o sujeito ainda não foi intimado da medida protetiva de urgência, ele ainda não tem ciência da existência da medida protetiva de urgência e ele pratica a conduta de, por exemplo, se aproximar da vítima. Veja, neste caso, eu tenho o crime do descumprir a medida? Não, se ele não foi cientificado, não houve dolo da parte dele. O dolo é o binômio consciência e vontade, ele precisaria ter consciência da determinação judicial e vontade de descumpri-la. Tá? Esse é um ponto. Segundo ponto é que o descumprimento aqui é de decisão judicial. E aí a gente vai lembrar que aquela medida de afastamento do lar pode ser decretada excepcionalmente por delegado de polícia e até por policial que não venha revestir a condição de delegado. Neste caso, teríamos esse crime? Não, poderíamos ter outras consequências, como, por exemplo, eu já mencionei, a decretação de uma medida mais drástica, como até mesmo uma prisão preventiva. Mas não teria a prática deste crime, porque para que seja este crime, só se for descumprir decisão judicial. Qualquer coisa fora disto, nós estaríamos fazendo analogia em malam partem, o que não é admitido em direito penal, como nós sabemos. E aqui é direito penal mesmo, né? Porque até se admite analogia em malam partem, diz o entendimento majoritário, no processo penal. Mas aqui é direito penal em sentido estrito, penal material, porque aqui a gente está falando de crime, de um tipo penal. Né? Aí ele prossegue dizendo assim, o legislador prossegue dizendo assim, né? Então, descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nessa lei. Ou seja, não cabe para, por exemplo, a decretação ali de uma medida cautelar prevista no Código de Processo Penal. Aqui é para as medidas protetivas de urgência previstas nessa lei, que nós já analisamos, do artigo 22, que são medidas para o agressor, e do artigo 23, que são medidas para a tutela da ofendida. Tá? Bom, ainda avançando.
Aí o parágrafo 1º, como a gente disse, né, a configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferir as medidas. Parágrafo 2º, olha só. Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder a fiança. Isso é muito importante, porque isso é uma exceção à regra do nosso CPP. Veja que o crime é previsto com detenção de 3 meses a 2 anos, é, portanto, uma infração de menor potencial ofensivo, e pelo CPP, o delegado de polícia pode arbitrar a fiança quando o crime tem pena máxima até 4 anos. Aqui, portanto, caberia ao delegado de polícia se não houvesse essa vedação expressa do parágrafo 2º. Veja que por conta dessa vedação expressa, o crime é sim afiançável, ou seja, cabe a fiança, mas uma fiança que somente pode ser decretada pelo juiz. Não pode a fiança aqui ser arbitrada pelo delegado de polícia, fugindo, eu repito, a regra que é a regra do nosso CPP. Bom, parágrafo 3º diz: disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. E aí entra aquilo que eu dizia. Pode dar ensejo, por exemplo, a decretação de uma prisão preventiva, que é uma sanção de caráter processual. Tecnicamente não é sanção, né? Mas o legislador não foi muito técnico aqui ao falar em outras sanções cabíveis. Então, o descumprimento da medida protetiva de urgência, além de caracterizar um tipo penal, pode dar ensejo ali a medidas processuais no bojo daquela persecução relacionada à violência doméstica e familiar contra a mulher, tá? Aí é importante lembrar, então, que é uma infração de menor potencial ofensivo, e eu já puxo o gancho aqui para avançar para a próxima tela e falar do artigo 41, já que eu falei de infração de menor potencial ofensivo. Artigo 41 diz assim: aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a lei de juizados, Lei 9.099, de 26 de setembro de 95. Esse é um ponto muito importante. Então, não se aplica a lei de juizados. Então, se o crime tem pena até 2 anos, ou seja, uma infração de menor potencial ofensivo, mas é uma violência doméstica ou familiar contra a mulher, não cabe lei de juizados. E aí, como a gente já viu, violência aqui pode ser violência física, moral, psicológica, sexual, patrimonial. Então, o crime de ameaça, por exemplo, não é uma violência física, mas é uma violência. Tecnicamente, um crime contra a liberdade individual, mas é uma violência psicológica. Veja, o crime de ameaça tem pena máxima de 6 meses. Infração de menor potencial ofensivo. Mas se for no ambiente, se for na violência doméstica familiar contra a mulher, não cabe lei de juizados. Não cabendo lei de juizados, meus amigos, não cabem os institutos despenalizadores. Portanto, não cabe composição civil dos danos, que é o artigo 72 da lei de juizados. Não cabe a transação penal, que é o artigo 76. Não cabe a suspensão condicional do processo, chamado de sursi processual, que é o artigo 89. Tudo isso aqui é da lei de juizado, repito, artigo 72, artigo 76 e artigo 89. Institutos despenalizadores, ou seja, institutos que objetivam, meus amigos, aqui, solucionar o caso penal sem a imposição de uma sanção, tá? Aí, em 2019, veio o pacote anticrime que acrescentou ao CPP um novo instituto despenalizador, que é o ANPP, Acordo de Não Persecução Penal, artigo 28A do CPP. E esse artigo 28A, ele disse expressamente que também não cabe para casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, para a violência doméstica e familiar contra a mulher, já não cabiam os 3 institutos despenalizadores da lei de juizado, também não cabe o 4º instituto despenalizador, que é do CPP, por expressa previsão do artigo 28A. Então, para a lei de juizados, não cabem institutos despenalizadores. Mas, além disso, veja só, como diz aqui que não cabe aplicar a Lei 9.099, então não cabe aplicar, por exemplo, o artigo 88 da Lei 9.099, que é exatamente aquele que diz que a lesão leve e a culposa são crimes de ação penal pública condicionada à representação. Só que como esse artigo não se aplica para casos envolvendo Lei Maria da Penha, então na Lei Maria da Penha, a lesão leve e inclusive a culposa seriam de ação penal pública incondicionada, porque não dá para aplicar o artigo 88 da Lei de Juizados. É por isso que a lesão leve
fora do ambiente fora do âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, é ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Mas a lesão leve na violência doméstica e familiar contra a mulher é ação penal pública incondicionada. É exatamente porque o artigo 88 da Lei de Juizados não tem como ser aplicada em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher. É importante reiterar que muitos argumentavam no sentido da inconstitucionalidade desse artigo 41, já que a Constituição previu, no artigo 98, a criação dos juizados especiais para tratar de infração de menor potencial ofensivo. Mas o Supremo, no julgamento de uma ADC, uma ação declaratória de constitucionalidade ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, o Supremo, por 10 votos a 1, naquela época, reconheceu a constitucionalidade desse artigo 41. Esse artigo 41 é constitucional. Então, em se tratando de casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, não se aplica a Lei de Juizados. Tá? Meus amigos, nesses instantes finais aqui desse nosso encontro sobre a Lei Maria da Penha, eu destaquei aqui alguns entendimentos sumulados sobre a Lei Maria da Penha. Quero que vocês acompanhem comigo aqui na tela. Veja só. Aqui a gente tem, para começo de conversa, súmula do STJ de número 536. A súmula 536 do STJ diz assim: a suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. É exatamente aquilo que a gente dizia, né? Para a Lei Maria da Penha não se aplicam os institutos despenalizadores, não se aplica a transação penal, não se aplica a suspensão condicional do processo, que são os dois institutos que apareceram aqui, mas também não se aplica a composição civil dos danos e também não se aplica acordo de não persecução penal. E por que a súmula só falou de transação e suspensão condicional do processo? Lembra sempre, súmula é a cristalização de entendimentos reiterados do tribunal. Por que a súmula só falou de transação penal e suspensão condicional do processo? Porque os casos que chegavam o tempo inteiro ao STJ eram sobre transação e suspensão condicional do processo. Numa época que essa súmula é anterior, inclusive, ao artigo 28A do CPP, nem tinha NPP. E composição civil realmente é mais raro, né? Mas não cabe institutos despenalizadores quando trata de Lei Maria da Penha, quando trata de violência doméstica e familiar contra a mulher, e em se tratando de transação penal e suspensão condicional do processo, veja que esse entendimento foi sumulado, verbete de número 536 da súmula do STJ. Veja a próxima súmula aí, súmula 542, diz assim: a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada. É aquilo que a gente dizia, né? Lesão corporal, ainda que leve, mas sendo violência doméstica e familiar contra a mulher, ação penal pública incondicionada. A gente também já tinha dito isso aqui. Veja que o entendimento é sumulado pelo STJ. Até porque, né, não tinha como ser diferente, porque afinal de contas deriva do artigo 41, que foi declarado constitucional pelo Supremo em controle concentrado de constitucionalidade. Então não tinha como ser diferente. A súmula 588 do STJ diz assim: a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Isso é importante, né? O próprio artigo 44 do Código Penal diz que, tendo violência ou grave ameaça, não cabe substituir privativa de liberdade por restritiva de direitos. Mas o STJ foi bem mais preciso e categórico em relação à violência doméstica e familiar contra a mulher. Não cabe substituir por restritiva de direitos, ainda que seja uma mera contravenção penal, como diz aqui a súmula 588. Tá? Bom, aí a súmula 589, que diz: é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Então, a gente já tinha visto, não cabe substituir privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois também não cabe falar em insignificância. E para a gente fechar, súmula de número 600, para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei Maria da Penha, não se exige a coabitação entre autor e vítima.
que a gente viu, inclusive a gente começou tratando desse artigo 5º aqui, foi o primeiro artigo que eu coloquei aqui na tela, e a gente viu que isso está expresso no artigo, inclusive, né? Não se exige coabitação, a gente viu isso. Inclusive eu citei aqui os precedentes do próprio STJ sobre relação de namoro, por exemplo, né? Então, realmente, né, para que haja essa relação doméstica e familiar que desencadeia a possibilidade de falar em Lei Maria da Penha, realmente não há que se falar na necessidade de coabitação, tá bom? É isso, meus amigos. A gente fecha por aqui. Eu me despeço, mais uma vez agradecendo imensamente a presença virtual de todos, me colocando mais uma vez inteiramente à disposição para o que eu puder ajudar. Pode entrar em contato comigo pelas redes sociais, lá no Instagram, professor Fábio Roque, lá no YouTube, Fábio Roque Araújo, sempre procurando fornecer conteúdo jurídico para facilitar aqui os nossos estudos, a nossa preparação. Mais uma vez foi um prazer, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.